A paz. Para a nossa devocional de hoje, eu gostaria de ler com vocês Salmo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Irmãos, essa precisa ser também a nossa oração. Essa precisa ser uma lembrança que fique em nossa mente. O Senhor é o nosso rochedo e o nosso lugar forte. Então, no Senhor nós estamos abrigados. No Senhor nós estamos protegidos de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer problema. No Senhor nós temos proteção. O Senhor é o meu libertador. Ele é o nosso libertador. Ele nos liberta não só do pecado, ele nos liberta de dor, ele nos liberta de sofrimento, ele nos liberta de enfermidade. O Senhor, ele nos liberta de qualquer coisa que nos prenda, de qualquer coisa que nos aprisione. O Senhor, ele nos liberta. A gente precisa ter essa convicção, a gente precisa ter essa certeza, a gente precisa se lembrar disso. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Mais uma vez, o Senhor é um lugar onde nós podemos nos esconder, onde nós podemos nos abrigar. No Senhor nós temos que confiar. Ele nos guardou até hoje, Ele continua nos guardando. Até hoje, tudo que nós vivemos foi permissão de Deus e o Senhor vai continuar tratando dessa maneira. Ele vai continuar cuidando de nós assim como Ele cuidou até aqui. O Senhor vai continuar nos guardando, Ele vai continuar fazendo por nós tudo aquilo que Ele acha necessário, tudo aquilo que Ele sabe que é o melhor para a gente. Então a gente precisa confiar no Senhor. O meu escudo, o Senhor nos defende, o Senhor nos protege. Quando nós precisamos de um socorro, o Senhor está disposto a nos ajudar. O Senhor vem a nosso favor, o Senhor nos socorre. A força da minha salvação é o meu alto refúgio. Mais uma vez, o Senhor nos salva. O Senhor nos salva de qualquer coisa. O Senhor nos salva de qualquer situação. O Senhor nos refugia nele. E nós precisamos fazer dessa mensagem, nós precisamos fazer desse versículo também a nossa oração. Nós precisamos lembrar disso em todo o tempo. Nós precisamos lembrar disso em qualquer situação. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos protege, é quem nos guarda. O Senhor é quem cuida da nossa vida, em quem nós devemos confiar. A gente não pode se esquecer disso. Nos momentos de maior luta, de maior dificuldade, de maior dor, de maior medo, a gente precisa se lembrar disso. Muitos homens e mulheres da Bíblia precisaram se lembrar disso. Muitos passaram por medo, por angústia, por desespero, por aflição, por dor. Muitos passaram e eles venceram porque eles venceram em Deus. Se vocês abrirem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, no versículo 10, está falando a respeito de quando Deus apareceu a Salomão e falou para Salomão que ele poderia pedir qualquer coisa. E Salomão, ele responde para Deus: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão não pediu a Deus sabedoria à toa. Ele pediu sabedoria porque ele estava inseguro, porque ele estava com medo, porque ele estava se sentindo incapaz de julgar o povo, de dirigir o povo, de estar à frente do povo. Ele sentiu medo. Ele tinha medo de não conseguir fazer direito aquilo que era responsabilidade dele, aquilo que passou a ser responsabilidade e obrigação dele. Ele teve medo dessa responsabilidade. Ele teve medo do que ele teria que fazer, do trabalho que ele teria pela frente. E nós também, às vezes a gente tem medo daquilo que a gente precisa fazer. A gente tem medo de problemas que a gente não vê saída. A gente às vezes se sente incapaz. Às vezes a gente se sente inseguro, desprotegido. Nós somos humanos, ter medo é normal. A rainha Esther, antes de entrar na presença do rei, ela teve medo, porque para entrar na presença do rei, ela teria que ser convidada. E naquela situação, ela entrou na presença do rei sem convite. O rei poderia condenar ela à morte. Ela teve medo,
mas ela venceu o medo dela em Deus. Antes de entrar na presença do rei, ela jejuou, ela orou. Em Deus ela venceu o medo dela. Quantas pessoas na Bíblia não tiveram medo? Quantas pessoas na Bíblia não passaram por angústia, por sofrimento e venceram o que eles estavam enfrentando em Deus? Nós vemos o caso de Abraão e Sara, que não podiam ter filhos. E era uma tristeza para eles, era um sofrimento. E eles venceram isso em Deus, porque Deus curou eles. E Deus deu um filho a eles e fez um milagre. Quantos enfermos foram curados por Jesus? Aquela situação deles era impossível. E em Deus eles tiveram vitória. O Senhor veio a favor deles, o Senhor mudou a história deles, salvou a vida deles. E o mesmo acontece com a gente, com os nossos problemas impossíveis, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. O mesmo acontece com a gente. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é quem nos salva de qualquer medo, de qualquer insegurança, de qualquer sentimento ruim, de qualquer pensamento ruim. O Senhor é quem nos salva. O Senhor é quem guarda a nossa saúde. O Senhor é quem guarda a nossa vida. Se nós estamos vivos até hoje, o Senhor tem nos guardado. Então sentir medo é normal. Sentir tristeza, insegurança. Quantas pessoas na Bíblia, homens e mulheres que a gente admira, quantos sofreram? Quantos passaram por isso? Nós somos humanos, nós estamos abertos a isso. A questão é que nós precisamos vencer em Deus. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito em Deus. Amém? Eu quero te pedir que você ore junto comigo nesse momento, entregando os nossos medos ao Senhor, amém? Os nossos medos, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações, para que nós possamos descansar em Deus e que nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele nos abriga, Ele nos toma nos braços quando nós precisamos de colo. E a gente precisa sempre lembrar disso. E lembrar que Deus, Ele não está longe. Ele está com a gente o tempo todo. Assim como um pai anda de mãos dadas com seu filho na rua, e se seu filho pede colo, é só estender os braços e pegar, assim é o Senhor com a gente. Ele anda conosco de mãos dadas, e se a gente precisar de colo, Ele estende os braços e pega. Seja para fugir de medo, seja por dores, seja pelo motivo que for. O Senhor, Ele nos toma nos braços toda vez que nós precisarmos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida. Nós te agradecemos porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Nós queremos nesse momento, Deus, colocar diante de Ti todo medo, Deus, toda insegurança, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti todo receio. Nós queremos colocar diante de Ti todo sentimento de tristeza, de frustração, todo pensamento ruim que tenha passado pela nossa mente. Nós queremos colocar diante de Ti, Deus. Nós não queremos sofrer com desesperos, com preocupações exageradas, com sentimentos, pensamentos ruins. Nós não queremos sofrer com essas coisas, Pai. E nós colocamos tudo isso diante de Ti. Cada dificuldade que nós passamos no nosso dia a dia, cada luta que nós passamos no nosso dia a dia, problemas que se levantam, coisas que ouvimos e que podem nos magoar, nós colocamos tudo isso diante do Senhor e pedimos, Deus, em nome de Jesus, limpa o nosso coração de todo sentimento ruim, limpa a nossa mente, Deus, de todo pensamento, Deus, que nos faz mal. Limpa, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor nos ajude a lembrar, Deus, que a qualquer momento nós podemos te pedir ajuda, nós podemos te pedir socorro e o Senhor vem a nosso favor. O Senhor vem e transforma a situação. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a lembrar, Deus. Guarda isso na nossa mente, Senhor. Deus, nós queremos lembrar sempre que nós não estamos sozinhos, que nós temos a quem recorrer, ainda que ninguém esteja do nosso lado, ainda que ninguém nos apoie, ainda que ninguém nos dê forças. O Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos apoia, o Senhor é quem nos entende, o Senhor entende as escolhas que fazemos, o Senhor entende, Deus, as decisões que tomamos.
O Senhor nos conhece. Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a andar pelos Teus caminhos, a viver a Tua vontade, a obedecer a Tua palavra. E que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha nos ajudar toda vez que algo se levantar contra nós, Pai. Porque nós sabemos que estar nesse mundo, seguindo os Teus caminhos e buscando Te agradar é luta, Deus. Nós sabemos que isso é motivo para o inimigo se levantar contra nós, querer levantar problemas, situações. Deus, nós colocamos tudo isso diante do Senhor e pedimos, Deus, nos toma nos Teus braços e como um escudo, nos protege, nos guarda, Deus, de todo ataque do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. E nos guarda, Senhor, daquelas pessoas que são usadas por Ele, Deus, para nos magoar, para nos ferir. Em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor, porque nós confiamos em Ti, Deus. E nós sabemos que assim como o Senhor tem feito até aqui, assim como o Senhor tem nos protegido, tem nos guiado, tem nos direcionado, até aqui, nós sabemos que o Senhor vai continuar fazendo, Pai. Nós pedimos, tranquiliza o nosso coração, tranquiliza a nossa mente, nos dê paz, nos ajuda a descansar no Senhor e a desfrutar de cada bênção que o Senhor nos dá e que muitas vezes, por conta desses problemas e dessas tempestades, nós não enxergamos. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre os nossos olhos para enxergar as Tuas bênçãos todos os dias e para enxergar que o Senhor está perto de nós o tempo todo, esperando o nosso pedido de socorro, o nosso pedido de colo, ou esperando para ouvir as nossas orações. Nós Te agradecemos, Pai, pela Sua presença na nossa vida, pela Sua ajuda, Deus, em cada momento. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa palavra tenha falado ao seu coração e que ao longo dos dias que vêm pela frente nós possamos lembrar que o Senhor é a nossa fortaleza e nele nós temos que confiar. Amém? A paz.